Dizem que a nossa casa reflete a nossa personalidade. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a Casa da Ópera, os teatros. Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Giovanni Tristati, eu sou cantor lírico, sou tenor, aquela pessoa que canta ópera, e hoje vamos tentar entender e aprender um pouco mais sobre o que são e como são as casas de ópera. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é, afinal de contas, o que tem de tão especial em um teatro de ópera? E para começo de conversa, eu posso te dizer que é um espaço onde as condições para se fazer ópera são ideais. Pensa no cinema. Ele é construído para que você assista um filme da melhor maneira possível, ou no estádio de futebol, ou no restaurante. Todos esses espaços têm finalidades específicas e construções que facilitem estas atividades. Como você viu lá no primeiro episódio, o que é ópera, e se você não viu, eu vou deixar aqui no card para que você assista depois. Naquele episódio, eu dizia que ópera é basicamente uma história cantada por cantores e acompanhada por instrumentos musicais. Lembre-se que na época, e ainda hoje é feito desta maneira, é de forma acústica, sem o auxílio de microfones. Para que o público ouvisse o que está sendo cantado e tocado, um tipo específico de espaço foi necessário. Um espaço onde a acústica fosse o mais próximo possível do ideal. Além disso, é preciso que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, possam ver o espetáculo que está acontecendo no palco. Existem teatros muito antigos que ainda hoje estão em funcionamento pelo mundo. O mais antigo deles é o Teatro San Carlo, em Nápoles, e foi construído em 1737. Mas, como sempre, vamos do começo. O primeiro teatro construído especialmente pensando na ópera foi o Teatro San Cassiano, em Veneza. E este, além de tudo, foi o primeiro teatro público, ou seja, foi o primeiro espaço a apresentar espetáculos cobrando ingresso de qualquer um que quisesse assistir. E essa história do primeiro teatro público ter começado em Veneza faz muito sentido. Naquela época, a Sereníssima, como era chamada, era a capital do comércio europeu. E por que não lucrar com a arte? O teatro antigo da família Tron pegou fogo em 1629, mas ele foi reconstruído. Então, já aproveitaram para construir um teatro que também fosse apto para um gênero recém-surgido e que estava dando o que falar. Eu estou falando, claro, da ópera. E foi ali que o primeiro espetáculo público de ópera aconteceu, com venda de ingressos. A primeira ópera com apresentações públicas foi Andrômeda, de Benedetto Ferrari. O teatro acabaria mudando de mãos, mas continuaria aberto e apresentando óperas e outros espetáculos até 1807, e acabou sendo demolido em 1812 devido a constantes incêndios. Aliás, esse foi o mal de muitos teatros e de diversos prédios de interesse cultural. No Brasil, tivemos recentemente os casos do Museu da Língua Portuguesa e do Museu Nacional. Também teve o caso da Notre Dame, em Paris. Mas aí, a moda de teatros de ópera já havia se espalhado. O primeiro teatro deste tipo construído na Alemanha foi em 1678, na cidade de Hamburgo. Já em Paris, o primeiro teatro de ópera surgiu em 1629, fundado por Luís XIV, o famoso Rei Sol. O teatro tinha o nome de Académie d'Opéra, e centenas de outros teatros foram sendo construídos pela Europa e, claro, pelo mundo com o passar dos anos. Aliás, aqui um parênteses, uma notícia incrível, há um projeto para a reconstrução do Teatro San Cassiano, a versão que foi inaugurada lá em 1637. Para quem se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É claro que a maneira de se representar a ópera e os teatros, por consequência, foram mudando com o passar dos anos. No período barroco, naturalmente, os teatros tinham a arquitetura barroca e estavam aptos a representar as óperas daquele período. Eles surgiram na Itália, mas imediatamente, como eu disse, se espalharam pelo mundo. Algumas características específicas desses teatros eram a plateia em forma de ferradura e o surgimento do fosso. Foi aí que ele surgiu e, por favor, não confunda com fossa, coisas diferentes para finalidades diferentes, certo? E explicando rapidamente, fosso é um espaço que fica em um nível abaixo do palco. Você tem o palco, e em alguns lugares ele possui um elevador, ele baixa e aqui estaria o fosso. Dessa maneira, os instrumentistas não são vistos durante a performance de uma ópera.
e a orquestra é somente ouvida. Assim, a atenção do público pode se concentrar somente na ação que está sendo contada, ou melhor, cantada. A gente vai ter um episódio em algum momento só sobre a orquestra, sobre a história da orquestra, maestros e com foco especial na ópera, tá? Aliás, se você gosta desse conteúdo e não é inscrito ainda, por favor se inscreva, tem um botãozinho aqui embaixo. E se você não quer perder nada do que vai ser lançado, ativa as notificações no sininho que fica aqui em cima, certo? Mas seguimos. O palco, com o passar dos anos, também foi ficando maior para acomodar cenários que ficavam cada vez maiores e mais complicados e as muitas máquinas que moviam estes cenários. O balé também começou a fazer parte do espetáculo, além de coros cada vez maiores. Ou seja, cada vez mais pessoas subiam ao palco ao mesmo tempo. E cada vez mais pessoas queriam assistir ópera. E claro, por isso os teatros acabaram ficando muito maiores. Como eu disse antes, os teatros cresceram com o passar dos anos, mas cresceram em todos os aspectos. Plateias maiores, palco maior e até mesmo fosso maior. De novo, nada a ver com fossa. Se no começo os teatros eram menores, em geral para 500, 600 lugares, com os anos dobraram, triplicaram e até mesmo quadruplicaram de tamanho. Se você mora em São Paulo, um exemplo talvez seja o Teatro São Pedro, que tem pouco mais de 600 lugares, em comparação ao seu irmão maior, o Teatro Municipal, que possui mais de 1.500 lugares. Já o Municipal do Rio, por exemplo, cerca de 2.200 lugares. E se você acha isso muito, e é realmente bastante gente, o Metropolitan Opera de Nova York possui 3.800 lugares, mas ele ainda é pequeno perto da Ópera de Sydney, que possui 5.738 lugares. Dá mais gente vendo ópera em Sydney do que no campeonato estadual de futebol do seu estado. A ópera sempre foi um lugar de grandiloquência e às vezes de extravagância, quando naturalmente falo das composições e, por consequência, das suas encenações. Um exemplo disso eram as encenações do período barroco e a sua engenhosa maquinaria. Mais sobre isso num episódio futuro só sobre a ópera barroca. Eu sei, eu tenho muita promessa de episódio. Semanalmente eles saem, terça-feira às 19 horas, então eventualmente vai sair o sobre a ópera barroca, tá? Fiquem tranquilos. Mas os espetáculos, como eu disse, foram ficando cada vez maiores e mais complexos. E o grande expoente dessa superprodução do passado talvez tenha sido a Grand Opéra, na França. Ali eram encenadas verdadeiras superproduções, com mais avançado na época em termos de figurinos, cenários e efeitos especiais. E claro, o público adorava. Seria o equivalente da época aos filmes de super-herói de hoje, só que ao vivo. Você já imaginou? E claro, os teatros também se tornaram centros de convívio social, onde as pessoas iam para assistir espetáculos, jantar, fazer negócios, às vezes assassinatos, etc. E claro, as pessoas também iam para ser vistas. Ou seja, se você vivesse naquela época, esse era o rolê mais topzera que você podia ir. Também, claro, existem teatros construídos especificamente para a ópera no Brasil, como eu falei antes. Como, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que, inaugurado em 1909, esteve envolvido em uma polêmica danada já na época da sua construção. Tudo porque o projeto que concorreu à licitação da época, dos dois projetos, um era do filho do Pereira Passos, e claro, isso deu uma confusão danada. O Rio e suas tradições, meus amigos. Aliás, se você é do Rio ou pretende visitar, vá até a Cinelândia. O prédio por si só já vale a visita e, claro, quando esta pandemia passar, eu acredito que um dia ela passe, o Municipal do Rio, como a maioria dos teatros de ópera pelo mundo, oferecem visitas guiadas, onde você pode conhecer os prédios. Mas alguns teatros estão oferecendo agora tours virtuais e você pode visitar os teatros sem sair de casa. Link aqui embaixo para que vocês se divirtam. Mas a melhor visita que você pode fazer a um teatro é no dia de espetáculo. E antes que você diga, mas os ingressos são muito caros, é difícil de chegar, eu já te aviso que, em geral, os teatros possuem transporte público que chega até eles e os ingressos não custam muito. Eles, em geral, custam muito, mas muito menos do que o ingresso para uma partida de futebol, por exemplo. E às vezes é mais barato ir à ópera do que ir ao cinema.
E se você acha que ópera é algo difícil, que você não tem roupa arrumada o suficiente, que a única roupa bonita que você tem é aquela que você usou naquele casamento do seu primo, saiba que, em geral, você pode ir com a roupa que você quiser. Inclusive com a roupa do casamento do seu primo, se você achar que deve. Em geral, existem alguns códigos de vestimenta que incluem basicamente não entre sem roupa, sem camisa, e alguns teatros não vá de bermuda. Aparentemente há pessoas que não se importam se você passou a semana malhando pernas. É assim que eu vou te falar. Outro famoso teatro brasileiro, como eu falei antes, é o Teatro Municipal de São Paulo, que foi inaugurado 2 anos depois do Municipal do Rio, em 1911, e fica na Praça Ramos de Azevedo. Aliás, também vale a visita. Dê um passeio pelos centros das suas cidades. Eu não posso deixar de citar também o Teatro Amazonas, que tem uma história incrível e intimamente ligada ao ciclo da borracha no Amazonas e que ainda hoje está em funcionamento, onde acontece o grande festival Amazonas de Ópera, o FAO. Também tem o igualmente riquíssimo em história Teatro da Paz em Belém, que também possui um festival. Entrem lá, eu vou deixar aqui embaixo linkado na descrição do vídeo links dos festivais, tá certo? Além destes, eu destaco os 2 teatros São Pedro, sim, são 2, o de São Paulo e o de Porto Alegre, o Palácio das Artes em BH, o Guaíra em Curitiba, o Santa Isabel, o José de Alencar, enfim, há teatros maravilhosos espalhados pelo Brasil inteiro. Digo aqui embaixo que se vocês querem que eu conte mais sobre a história da ópera no Brasil e a história dos seus teatros. A história dos teatros de ópera é vasta, rica e naturalmente acompanha a história das cidades e países em que estão localizados. Boa parte das cidades brasileiras possuem teatros, sejam eles dedicados à ópera, teatro de prosa ou outros espetáculos. Mas, infelizmente, nem todos esses teatros possuem uma temporada estável. Às vezes, esses espaços mal conseguem se manter abertos. Então, lembrem-se, um teatro sem público é só um prédio vazio. E depende de todo mundo mesmo, sociedade civil, políticos, enfim, iniciativa privada, manter esses espaços vivos e funcionando. E se por algum motivo eles não estão funcionando, como por exemplo o Teatro Cláudio Santoro de Brasília, que está fechado faz um tempão para reformas e não há previsão para que ele seja aberto, cabe a gente, público, exigir que esses espaços continuem funcionando e que tenham uma programação para que todos nós possamos usufruir. Quem mantém teatros abertos em última instância não são as autoridades, somos nós. Um teatro, de novo, vou repetir, um teatro sem público é só um prédio vazio. Eu sei que muitos espetáculos dependem do apoio do poder público ou da iniciativa privada para que eles possam acontecer, mas não se enganem, não esperem pelo governo ou por quem quer que seja para que teatros e outros espaços permaneçam abertos. Quem mantém estes lugares funcionando somos nós, o público. Então, cuidem dos seus teatros, amem os seus espaços de cultura. Eles não existem sem vocês. E se na sua cidade o teatro fica muito longe da sua casa, ou sei lá, não há teatros ou qualquer outro espaço para que as pessoas se reúnam em volta da cultura, cobrem de quem tem a competência para isso. E não caiam na conversa mole de que a arte custa muito caro. O orçamento para a cultura em um governo é minúsculo, é 0, qualquer coisa. É dinheiro de pinga comparado ao orçamento de um governo. A arte transforma as pessoas, mas também é transformada pelo seu público, desde que, claro, ele tenha acesso a ela. Então, a coisa mais importante que você aprendeu é que agora você pode ter uma alternativa à TV aberta e pode resistir à tentação de assistir às novelas da Record. Vá ao teatro. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu sei que você já conhece o corolário aqui do YouTube, mas não custa te lembrar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative as notificações para não perder nada do que será lançado. Claro, tudo isso se você quiser. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários e o que mais você achar pertinente, aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau!